Seja bem-vindo a esse programa Encontro com Deus. Nós estamos aqui hoje para um programa de fé, para um programa em que realmente você que está assistindo esse programa, em primeiro lugar você vai honrar a Deus, dando a Ele a sua atenção, dando a Ele o seu amor, mas também é um ambiente, é um momento em que nós vamos receber poder de Deus para as nossas vidas. Saiba que Deus, Ele quer nos abençoar, Deus quer nos ajudar, Deus quer transformar a nossa vida. E por isso, esse ambiente, esse momento em que nós estamos aqui nesse programa, é um momento propício para você receber desta unção, deste poder, desta força que vai te ajudar durante a semana a ter vitórias. Hoje é um programa especial, hoje é Páscoa e certamente grandes coisas vão acontecer de bom neste programa. Eu tenho aqui comigo um grupo de louvor que vai nos ajudar a entrar na presença de Deus. A Bíblia fala que Deus ele habita no louvor do seu povo. E a maneira que nós temos de entrar na presença de Deus é através do louvor. Então é isso que nós vamos agora, já de imediato, fazermos. E você que está em casa, participe. Se você conhecer alguma dessas músicas, você pode ir na sua casa participar, cantando, louvando, ou então apenas ouvir. Saiba que o louvor, ele atrai a presença de Deus para a tua vida e por isso algo de bom vai acontecer. Então vamos juntos louvar ao Senhor. Este é o dia que o Senhor nos deu, que o Senhor vamos louvar e nele exultar, e nele exultar. Este é o dia que o Senhor nos deu, vamos louvar e nele exultar. Este é o dia que o Senhor nos deu. Este é o dia que o Senhor nos deu, que o Senhor nos deu. Vamos louvar e nele exultar, e nele exultar. Este é o dia que o Senhor nos deu. Vamos louvar e nele exultar. Este é o dia que o Senhor nos deu. Deus está vivo, Deus está aqui, Deus está vivo, Deus está aqui, Deus está vivo, Deus está aqui. Eu sinto no meu peito, eu sinto nas minhas mãos, eu sinto nos meus pés, eu sinto a minha avó. Eu tenho a vida de Deus em mim, eu tenho a vida de Deus em mim, eu tenho a vida, a natureza e a sua habilidade, eu tenho a vida de Deus em mim. Cantamos essas músicas porque são músicas que está atraindo a presença de Deus para a nossa vida, para a tua vida. Aí fora as pessoas até dizem um ditado que é que quem canta seus males espanta. E sabe que quando nós cantamos louvores como esses que nós estamos cantando, nós estamos atraindo a presença de Deus. E onde Deus está, o mal tem que sair. Tudo aquilo que de repente você possa estar sentindo de tristeza, de angústia, com o louvor, esse mal vai sair. E sabe, uma das músicas que nós vamos cantar agora diz: ser firme, ser forte. Um dia um homem chamado Josué estava diante de um grande desafio. E Deus apareceu para ele e falou: ser firme, ser forte, esforça-te, tem bom ânimo, porque eu sou contigo. E é isso que Deus hoje está falando para você nesse encontro com Deus. Ser firme, ser forte, porque eu sou contigo. Então vamos cantar essa música. Ser firme, ser forte, ser forte, pois o meu Deus está contigo. Ser firme, ser forte, pois o meu Deus está contigo. Eu não tenho medo, nem vou desfalecer, porque eu ando no caminho da vitória e fé. Vem também caminhar a vitória e fé, pois o meu Deus está contigo. E ser forte, pois o meu Deus está contigo. Ser
ser firme, ser forte, porque certamente Deus vai te ajudar. Sabe que o objetivo desse encontro, desse momento, é nós estarmos na presença de Deus. Daqui a pouco nós vamos orar, por isso você pode também enviar o seu pedido de oração. Talvez as coisas na tua vida não estão correndo como deveria, talvez até mesmo você se sinta culpado por coisas que você fez, ou sinta condenação de coisas. Saiba que Deus ele está aqui primeiramente para perdoar, para renovar as nossas forças. Mais do que apenas resolver um problema, Deus quer se relacionar conosco. Quando nós falamos de ter um encontro com Deus, não é apenas um encontro por interesse. O encontro principal que nós estamos aqui para ter com Deus é de um relacionamento verdadeiro. E por isso uma das coisas que nós também, nesse ambiente, nesse momento, nós fazemos é adorar a Deus. O adorar é muito mais que louvar. Louvar quer dizer que nós estamos engrandecendo a Deus por aquilo que Ele faz. Deus, Ele faz isso, Deus, Ele faz aquilo. Deus, Ele faz grandes coisas na nossa vida. Ele nos salvou, Ele nos transformou, nos curou. Mas sabe que a adoração é ainda um nível maior. Adoração é quando nós louvamos ou adoramos a Deus por aquilo que Ele é. E sabe que Ele é a paz que você tanto busca. Ele é o socorro, Ele é aquele conforto que você necessita, o perdão, Ele é a justiça. Então, por isso agora é hora de você abrir ainda um pouco mais o teu coração. Daqui a pouco nós vamos falar a palavra de Deus, mas antes de nós falarmos da palavra, abra o teu coração para que essa palavra que vai ser falada hoje possa transformar a tua vida e, de fato, você possa hoje receber um toque de Deus na tua vida. Então, por isso, acompanha-nos nessa canção que certamente vai ajudar você a entrar e a adorar a Deus. Só tu, ó Deus, és Senhor em toda a terra, e um Deus acima de outros deuses. Só tu, ó Deus, só tu, ó Deus, é Senhor da minha vida, Deus, e um Deus
mesmo, nós estamos adorando a Deus, adorando ao Senhor, dizendo que Ele é o único nas nossas vidas. Por isso nós o adoramos, nós o exaltamos. E por isso agora eu queria fazer uma oração com você. Se você puder fechar os teus olhos, onde você estiver, para você se concentrar em Deus, porque Deus certamente já está aí na tua casa, já está aí na tua vida, já está a ajudar você a entender muita coisa que vai ser falada aqui hoje para mudar. Então vamos fazer essa oração. É no nome de Jesus, Pai, que nós estamos aqui hoje. E, em primeiro lugar, te agradecemos pela tua presença nesse estúdio, aí também na casa de quem está nos assistindo. E hoje, eu te peço, ó Deus, ajuda-nos a compreender a tua vontade, ajuda-nos a compreender as tuas instruções, para que nós todos possamos ter a nossa vida transformada. Sabemos que é da tua vontade mudar a nossa vida, transformar a nossa vida. Então, por isso, hoje abrimos o nosso coração para que isso aconteça, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então, eu tenho certeza que algo de bom vai acontecer. Por isso, prepare-se para tudo aquilo que você vai ouvir hoje. E sabe, antes de eu falar um pouco a respeito da área financeira, que é a primeira área que eu quero falar hoje, eu quero só deixar aqui umas informações importantes. Primeiro, que nós temos um contato telefônico para você entrar em contato conosco para fazer os seus pedidos de oração. Então, através desse número de WhatsApp, você pode enviar o seu pedido de oração, ou você pode obter informações a respeito de quem nós somos, de onde estamos. Nós temos igrejas Maná em vários locais do Brasil, então por isso você pode entrar em contato conosco para saber qual é a igreja Maná mais perto de você. Também nós temos em todas as nossas igrejas algumas reuniões que são específicas, né? Como essa que é esse programa, o Encontro com Deus, nós temos em todas as nossas igrejas. Também temos uma outra reunião chamada Lutar até Vencer, que é uma reunião de batalha espiritual. Existem assuntos que sabemos que não basta apenas orar uma vez, há assuntos em que nós temos que batalhar, temos que ser constantemente constantes na luta. Então, por isso, às sextas-feiras nós aprendemos a respeito disso. Inclusive, nesse canal, você também pode assistir a esse programa. Caso contrário, se você esteja próximo de uma igreja, vá até uma igreja nossa, e certamente também nesta reunião você vai aprender mais a respeito de como lutar e de como vencer. E também temos um outro programa, que é o Grupo Familiar. E esse programa é importantíssimo para nós criarmos raízes em Deus. Saiba que, assim como uma árvore, quando nós olhamos, ela tem a parte de cima, né, que tem frutos, que é bonita, que faz sombra. Essa árvore ela tem uma outra parte, que é a parte de baixo, que é a parte das raízes. E uma árvore que tenha boas raízes, ela não somente vai suportar os ventos fortes, os problemas da vida, mas ela também vai dar bons frutos. Então, por isso eu quero encorajar você para assistir a esse programa Grupo Familiar, ou se você tiver esse desejo, entre em contato conosco para saber qual é o grupo familiar mais perto de onde você mora. Nós temos grupos familiares espalhados praticamente no Brasil todo. Então, entre em contato conosco, porque nós queremos te ajudar, queremos te conhecer, queremos te acompanhar e certamente, desta forma, Deus vai conseguir te ajudar mais depressa, certo? Então, esses são os conselhos, algumas informações importantes que eu quero deixar aqui para você. E agora eu quero falar um pouco a respeito da área financeira e quero aqui mostrar esse material, esse livro que se chama Acerca de Finanças. Opa, tá lá. Esse livro é um livro escrito pelo apóstolo Jorge Tadeu, que é o líder da Igreja Maná em todo o mundo. Esse livro já tem muitos anos, muitos anos, e através desse livro muitas pessoas têm sido ajudadas por Deus. Porque esse livro ele não fala de gestão financeira, não é um livro para você aprender a gerir finanças, não. Esse livro ele é um livro para te ajudar a entender qual é o método de Deus, o plano de Deus para você vencer. Sabe que cristianismo é mais que uma religião. Cristianismo é muito mais que usos e costumes. Cristianismo é mais que você ser São Paulino ou corintiano, né? Cristianismo, ele é um estilo de vida, é uma forma de viver que é de acordo com aquilo que Jesus ensina na sua palavra. A Bíblia, que é esse livro aqui, né, de capa preta, que
muita gente tem em casa. Ele é um livro que é muito mais que um livro de histórias. A Bíblia é um manual de instruções. E se nós passarmos a dar ouvidos a esse livro, a esse material, a esses ensinamentos, a nossa vida vai mudar. Sabe que existem certas leis que elas vão nortear a vida de uma pessoa. Há certas regras, certos princípios que vão nortear a vida das pessoas, em que elas vão obedecer aquelas leis, aquelas regras e vão ter resultados. E a Bíblia é um livro que ele está cheio dessas leis, cheio dessas regras. E existem regras que elas são superiores a outras. Então, por exemplo, imagina uma pessoa que ela diga assim, mas como que eu vou vencer financeiramente se eu venho de uma família pobre? Como que eu vou vencer financeiramente se eu não tenho estudo? Como que eu vou vencer financeiramente no Brasil? É impossível. Olha a dificuldade, olha os problemas, olha a quantidade de confusões que existe. Como que eu vou conseguir vencer? Sabe que existe uma lei que é superior à situação atual do país que você possa estar vivendo. Por exemplo, existe a lei da gravidade, né? A lei da gravidade, ela explica que através da lei da gravidade, nós entendemos que tudo está colado ao chão, ou seja, por isso que nós não andamos flutuando por aí, né? Por isso que nós mantemos os nossos pés ao chão, porque existe uma lei, que é a lei da gravidade, que diz que tudo é atraído para o centro. Agora, existe uma lei que é superior à da gravidade, que é a lei da aerodinâmica, que faz com que os pássaros, que faz com que os aviões, faz com que todo tipo de transporte aéreo voe. Como que é possível, por exemplo, um avião que pesa mais de 40 toneladas conseguir voar? É através de uma lei superior à lei da gravidade. E a mesma coisa é em relação à área financeira. Como que você vai vencer na área financeira vindo de uma família pobre? Como que você vai vencer na área financeira estando num país em crise? Como que você vai vencer na área financeira tendo até mesmo limitações? Como que você vai vencer? É usando uma lei sobrenatural. E esse livro, que é o livro acerca de finanças, é exatamente isso que o apóstolo, nosso líder, ele explica. Ele explica que nós temos que dar ouvidos a pessoas que realmente têm sucesso nessa área. Não apenas pessoas que são aventureiros. Certas pessoas aventureiras, elas vão dar formas paliativas, vão dar soluções soluções que são fracas. Por quê? Porque vai durar por um tempo e depois aquilo muda a economia, muda o cenário, muda a necessidade das pessoas e aquilo que ela te ensinou já não serve mais. Agora, Deus não. Deus ensina um método que ele funciona hoje, funcionou no passado e vai funcionar no futuro. Quando nós falamos a lei de Deus, que é a lei de semear para colher, é uma lei que ela funciona em todo tempo. Quer seja num país em crise, quer seja num país em prosperidade, quer eu seja jovem, quer eu seja mais velho, quer eu tenha um grande conhecimento a nível intelectual, tenha faculdade, tenha doutorado, tenha seja lá o que for, ou eu não tenha grandes conhecimentos a nível de níveis educacionais, mas se eu colocar esse método em prática, isso vai fazer com que eu vença. E é isso que nós vamos falar hoje. Quando nós falamos da área financeira, na igreja, né, e aqui nesse programa, nós não estamos falando do dinheiro como um meio para obter fins. Nós não estamos falando de dinheiro para nós termos felicidade ou para nós termos independência. Não, porque o dinheiro ele não vai te trazer isso. Pelo contrário, a Bíblia fala que aquele que deseja ficar rico, ele se enlaça na sua própria cobiça. A pessoa, muitas vezes, por causa do dinheiro, por causa de querer ter coisas, ela acaba por vender a alma, acaba por até mesmo romper com certos valores. E não é isso que nós estamos ensinando aqui. Nós não estamos falando de dinheiro também para pagar contas, porque não é esse o objetivo. Nós falamos de dinheiro na igreja com qual objetivo? Com o objetivo de nós aprendermos um método de Deus para vencermos este mundo. Nós estamos
realmente numa guerra. E é uma guerra sem precedentes. Não é uma guerra entre um país europeu e um país da América do Sul. Não é uma guerra comercial. Não é uma guerra por ideologias. É muito mais que isso. Nós estamos numa guerra entre Deus e o diabo. E essa guerra é pelo nosso coração. Por isso, quando nós aprendemos os métodos de Deus, nós estamos aprendendo a vencer o sistema do mundo. Estamos aprendendo a vencer o Deus deste tempo. A Bíblia fala que o diabo, que é um ser espiritual, que traiu Deus, que, de certa forma, amaldiçoou a humanidade. Esse ser espiritual é ele que está hoje a controlar o mundo. Por isso, quando nós falamos, às vezes uma pessoa pode pensar assim, mas se Deus é bom, por que Deus permite tanta gente passar fome? Se Deus é bom, por que Deus permite tantas pessoas a sofrer? Talvez aí você mesmo tenha casos e casos e casos, exemplos até na tua cidade, até onde você mora, de pessoas que passam fome, de pessoas que tenham dificuldades. E às vezes pode se perguntar, mas por que Deus permite isso? E sabe que, na verdade, a culpa disso não é de Deus. Por quê? Porque o Deus deste tempo é o diabo. E a função do diabo, conforme diz no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, é roubar, matar e destruir. E ele não vai mudar essa estratégia, ele vai continuar sendo um ladrão, vai continuar roubando, vai continuar matando a criatura perfeita de Deus. Então só existe uma forma de nós vencermos este sistema do mundo. Para nós vencermos este sistema do mundo, nós precisamos de uma lei superior. Ao exemplo da gravidade. Para vencer a gravidade, precisa da aerodinâmica. E é a mesma coisa. Para nós vencermos o sistema deste mundo, que quer escravizar, que quer amarrar, que quer levar uma pessoa a ficar dependente do dinheiro, dependendo de coisas, dependente de satisfações e de prazeres carnais. Para nós nos libertarmos disso, só existe uma forma. É através da generosidade. É através do dar. E quando nós olhamos para a Bíblia, lá em Marcos, e se você tiver uma Bíblia na tua casa, você pode abrir essa Bíblia para você ler. E se você for no Evangelho de Marcos, que fica no Novo Testamento, é um dos 4 evangelhos, no capítulo 4, no versículo 26, a Bíblia diz assim, olha, o reino de Deus é como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica primeiro a erva, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque está chegada a ceifa. Então aqui Jesus está explicando um princípio. E se nós utilizarmos este princípio, esta lei, essa regra na nossa vida, não interessa onde você mora, não interessa as tuas condições, não interessa os teus problemas. Se você hoje acreditar e entender esse método, você vai conseguir vencer. A Bíblia fala assim, né, em Lucas 6,38, que é um outro versículo da Bíblia, se você for um pouco mais à frente, você vai, melhor, um pouco mais atrás, não, um pouco mais à frente, isso mesmo. Estamos em Marcos, se nós formos para Lucas, no capítulo 6, no versículo 38, a Bíblia diz assim, olha, dai e dar-se-vos-á. Ou seja, Jesus está ali reafirmando, olha, semeia para você colher. E sabe, quanto mais você semear, mais você vai colher. Quanto mais você dar, mais você vai receber de volta. E a Bíblia fala que tudo aquilo que nós damos, nós vamos receber de volta. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Ou seja, a medida com que nós vamos receber de volta, ela é muito superior àquilo que nós damos. Por isso que é uma lei sobrenatural. Por isso que é uma lei que é acima daquilo que nós possamos imaginar. Porque se uma pessoa ela aprender isso e viver por esses métodos, muita gente às vezes pensa assim, não, eu vou na igreja para Deus me abençoar, então eu vou orar muito para Deus me abençoar na área financeira. Outros pensam assim, não, eu vou fazer jejum porque assim eu vou conseguir convencer Deus a me abençoar mais. Outros pensam assim, não, eu vou fazer pedidos, eu vou pedir, eu vou fazer promessas. E sabe que tudo isso
não tem validade quando se fala da área financeira. Porque dinheiro, o método de Deus para vencer na área financeira é semear para colher. Tudo que eu quero colher, eu vou precisar primeiro semear. Na agricultura é assim, no ser humano é assim. Para nascer um ser humano, alguém tem que semear o gene, né, do ser humano em outro. Para nascer as flores, para nascer aquilo que nós comemos, alguém tem que semear. Então, tudo para ser uma colheita, primeiro vai ter que ser semeado. E na área financeira é a mesma coisa. Se você quer colher algo, é importante você semear. E volto a dizer, quem determina o tamanho da colheita é você. Por isso, se você der mais, você vai receber mais. E sabe, na igreja nós ensinamos que há vários tipos de sementes. Por exemplo, sementes financeiras. Há o dízimo, que é a semente mais importante de todas, porque através do dízimo nós vamos estabelecer o nosso padrão de vida. A Bíblia fala, trazei os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na casa do Senhor. Então, quando você traz uma semente de dízimos, que é a 10ª parte de tudo aquilo que você recebe, você está semeando uma semente que vai também trazer suprimento na tua vida. Porque você supre a casa de Deus, você também vai receber suprimento na tua vida. Mas existem outros tipos de semente. Você pode ajudar as pessoas necessitadas, você pode dar ofertas, você pode, às vezes, em momentos de dificuldade, semear uma oferta em tempo de fome. Nós vamos falar em outra reunião a respeito disso. Mas o que é importante? O importante hoje é você entender que Deus, Ele quer te ajudar. Deus, Ele quer te libertar do sistema deste mundo. E para Deus conseguir fazer isso, é importante você hoje decidir semear para colher. Viver de sementes e não de oração. Viver de sementes e não de misticismos. Viver de semente, porque dessa forma você vai sempre colher boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Certo? Então, por isso, essa é a mensagem que eu quero deixar para você na área financeira. E como na área da fé nós precisamos agir, eu quero te encorajar ainda hoje. Decida agir nessa palavra. Sabe, a Bíblia conta várias histórias de fé. E em vários momentos, nessas várias histórias de fé, sempre vai ter que ter uma ação da parte de quem acredita. Se você acredita que é da vontade de Deus te prosperar, e se você acredita que o método de Deus para você vencer na área financeira é semear, então o que você precisa fazer agora? Semear. Se você decidir hoje agir, algo de bom vai acontecer na tua vida. Por isso nós vamos cantar uma música, e o objetivo de cantar essa música é também para colocar fé no teu coração, porque é uma música que vai falar a respeito do plano de Deus, vai falar que o reino de Deus é como se um homem lançasse a semente à terra. E enquanto nós cantamos, vai aparecer a informação de como que você pode semear, como é que você pode ofertar, como é que você pode iniciar esse ciclo de grandes vitórias e de grandes bênçãos na tua vida financeira. Então, enquanto nós vamos cantar, preste atenção agora nos dados para você, ainda hoje, semear a tua oferta. O reino de Deus é como se um homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se o homem fosse um agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Mais uma vez, o reino de Deus. O reino de Deus é como se o homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se o homem fosse um agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Se quiser colher, o que tem que fazer, Cíntia? Se quiser escolher mais e mais amor, então semeia mais e mais amor. Se quiser escolher mais e mais prosperidade, então semeia com liberalidade. Quem é que decide? És tu quem decide escolher a medida daquilo que tu queres receber.
Exatamente. É o que Jesus ensinou para nós vencermos. E se você quer vencer, eu tenho certeza que você hoje vai começar a agir e não vai parar, sabe? Quanto mais você semear, mais você vai colher. Todo tempo, todo momento é a oportunidade de nós semearmos. Então, por isso, aproveite que você aprendeu a respeito desta matéria e coloque agora em prática, porque a fé sem ação, ela é morta, né? O conhecimento sem colocar em prática apenas é um conhecimento, mas quando nós colocamos na prática, então nós passamos a obter os resultados daquele conhecimento que nós adquirimos. Deixa eu orar agora por você. É no nome de Jesus, Pai, que eu oro agora por todas essas pessoas que decidiram agir pela fé, decidiram hoje iniciar esse processo de semear para colher. E eu declaro no nome de Jesus que toda semente semeada, ela vai produzir frutos a 30, 60, 100 por um. Problemas serão resolvidos. A vida das pessoas serão transformadas pelo teu poder. É isso que eu declaro. É em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Então, eu tenho certeza que algo de bom vai acontecer aí na tua vida financeira a partir de hoje, certo? E agora eu quero falar um pouco a respeito de um outro assunto, que é a segunda lição de hoje, vamos dizer assim, que é a respeito da Páscoa. Hoje é um dia que nós celebramos, nós os cristãos, celebramos a Páscoa. E sabe que Páscoa é muito mais que um feriado religioso, ou é muito mais que um feriado em que as pessoas aproveitam para ir para a praia ou fazer algo de recreação. A Páscoa, ela tem um significado muito importante para nós cristãos. Por quê? Porque ela fala de uma libertação. Quando nós olhamos para a Bíblia, e a Páscoa não é uma coisa inventada agora recente, a Páscoa foi uma instrução dada por Deus lá atrás, quando o povo de Deus estava escravo no Egito. E por causa, o povo chegou no Egito, né, o povo de Deus, para você só relembrar e ter um pouquinho o entendimento disso, você pode ler ali o início do Êxodo, do livro do Êxodo, que fala exatamente quando o povo chega no Egito. O povo, quando chega no Egito, o povo de Deus, chega no Egito próspero. O povo chega no Egito como família do grande governador José. E por que o povo se distanciou de Deus? Eles se deixaram ser dominados pelos egípcios e durante 400 anos foram feitos escravos. E o que acontece? Acontece que após esse período, o povo sofrendo, o povo comendo pau e pedra, a Bíblia exatamente usa esse termo, comiam pau e pedra. Os filhos, os netos, todos eram os velhos, todos eram escravos. Trabalhavam 18, 19, 20 horas, sem descanso. E essa escravidão levou o povo a se lembrar de Deus. Levou o povo a se lembrar das promessas que Deus tinha feito lá atrás. E o povo clamou. O povo clamou e pediu ajuda a Deus. E sabe, aqui nós aprendemos uma grande lição. Que muitas vezes você pode estar assistindo esse programa e por acaso você pode pensar, por acaso eu estou assistindo. Não, não é por acaso. Deus está te dando uma oportunidade. Talvez você já até andou na igreja, ou a sua mãe já andou na igreja, ou a sua avó já andou na igreja. E você pensa assim, eu não tenho tempo para ir para a igreja. Eu não tenho tempo porque eu tenho outras coisas, mas eu acredito muito em Deus. Sabe, o povo do Egito, eles acreditavam em Deus, mas eles deixaram de honrar a Deus. E por causa disso, eles ficaram escravos. Por causa disso, eles ficaram amarrados ao sistema de Faraó. E sabe que hoje é a mesma coisa. Hoje, por mais que uma pessoa diga assim, eu acredito em Deus, eu concordo com a igreja, a minha mãe ou a minha avó até vai na igreja e ora por mim. Mas sabe que a decisão, ela não é da tua avó, a decisão é tua. É importante você tomar essa decisão de honrar a Deus. É importante você tomar essa decisão de buscar a Deus, de obedecer a Deus, de fazer as coisas como Deus manda. A Bíblia conta que lá atrás o povo clamou a Deus. E Deus ouviu. Deus sempre ouve o nosso clamor. Deus ouviu o clamor e enviou um libertador. Foi o Moisés. Moisés foi, junto com o seu irmão, o Arão, foram até o Faraó
E disse as instruções de Deus para libertar o povo. E Faraó, como era obstinado, né? Como era o sistema de Faraó, ele não só era um governo que definia a política. Não, o sistema de Faraó, ele definia a maneira das pessoas viverem, definia a política, definiam a economia, definiam a religião, definiam a moda. O sistema faraó, de faraônico, né, o sistema do faraó, ele oprimia, escravizava as pessoas. E Deus, quando mandou Moisés para libertar o povo, Deus mandou Moisés com uma instrução. E a instrução era: liberta o meu povo, para que eles vão para a terra prometida me adorar, me buscar, me honrar. E o faraó ficou cada vez mais com o coração endurecido. Até que chegou um ponto que foi a 10ª praga. E a 10ª praga, e se nós até podemos ler essa parte para nós termos esse entendimento, que está lá em Êxodo, no livro de Êxodo, capítulo 12. A Bíblia fala desse episódio. E eu quero encorajar você aí em casa, se você tem uma Bíblia física, né, dessas Bíblias em papel, ou se não, pode baixar uma Bíblia, um aplicativo da Bíblia no seu telefone ou no seu tablet, para você poder acompanhar. E a Bíblia conta, por exemplo, que lá em Êxodo 12, versículo 11, que Deus deu uma instrução para o povo. Só antes disso, para nós entendermos a última praga que Deus mandou para o povo no Egito foi a morte dos primogênitos. A morte dos primogênitos. Ou seja, todo o primogênito, todo o filho mais velho de todos aqueles que eram contra Deus iriam morrer. Por quê? Porque Deus iria enviar um anjo da morte. E todos aqueles que estivessem fora da proteção de Deus, fora da instrução que Deus deu, iria sofrer com as maldições. Por isso que é importante, e eu volto aqui a dizer, nós entendemos que não basta apenas alguém orar por nós, ou não basta nós apenas respeitarmos. É importante nós estarmos debaixo da proteção de Deus. A instrução que Deus tinha dado para o povo, por exemplo, era assim, versículo 11, capítulo 12, versículo 11. Diz assim, olha: assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente esta Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos, porque eu sou o Senhor. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa do Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto. Então, a instrução de Deus era para o povo pegar um animal, um cordeiro, matar esse cordeiro, reunir famílias, cada família dentro da sua casa, e iria matar esse cordeiro, pegar no sangue do cordeiro, passar nos umbrais das portas, e a carne iriam comer. Iriam comer para ter força. Por quê? Porque eles iriam sair para uma viagem. E quando o anjo da morte passasse, quem estivesse dentro dessa casa, com o sangue do cordeiro barrado nas portas, essa pessoa não seria atacada pela morte. No entanto, aqueles que estivessem fora dessa casa ou fora desse ambiente, eles sofreriam com as maldições. E por isso, essa é a minha exortação para você hoje. Decida voltar-se para Deus, decida voltar para a casa de Deus. Se você está assistindo esse programa, certamente foi Deus que te levou a estar aí conosco. Não pense que é por acaso. Foi a vontade de Deus para que você volte hoje. E se você hoje decidir voltar, se você hoje decidir entregar a sua vida a Jesus, se você decidir hoje voltar-se para Deus, a tua vida vai mudar, porque você vai voltar a estar debaixo da proteção de Deus. Talvez se você analisar a tua vida, você vai ver que talvez tenha áreas que a tua vida está indo bem. Talvez até financeiramente você possa estar bem. Talvez você possa ter a família feliz. Mas você mesmo sabe que aí dentro tem um vazio. E esse vazio, por mais que você tente preencher com uma bebida, com uma diversão, com coisas, esse vazio nunca é preenchido.
Por quê? Porque para esse vazio ser preenchido, você precisa de voltar-se para Deus. Precisa de voltar a ter um encontro com Deus. Precisa de voltar a seguir os conselhos de Deus. Precisa estar de volta dentro do esconderijo do Altíssimo, da casa de Deus, onde tem a proteção. Certo? Então, se você hoje decidir voltar para Deus, tenha certeza que a tua vida vai mudar. E sabe que essa instrução que Deus deu, o povo acatou, obedeceu, seguiu em frente. E a Bíblia diz que, passado, todo o tempo, o povo ainda continuava a fazer essa festa, até na altura de Jesus. No tempo de Jesus, os judeus, eles continuavam naquela altura a celebrar a Páscoa, a se lembrar daquela passagem, O objetivo desta cerimônia era celebrar a vitória sobre a escravatura do inimigo, era celebrar a saída da terra da escravidão, era celebrar o caminhar para uma terra prometida. E o povo celebrava. E a Bíblia diz, por exemplo, em Marcos, vamos lá abrir as Bíblias agora no Novo Testamento para nós vermos a segunda Páscoa, a última Páscoa, primeira Santa Ceia. Diz lá em Marcos, no capítulo 14, na minha Bíblia, no Novo Testamento, diz assim, no versículo 12. E no primeiro dia dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, ou seja, quando eles celebravam essa festa que lembravam da saída da escravidão, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando, no versículo 22 agora. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando, partiu e deu-lhe, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes Jesus, isto é o meu sangue, o sangue do pacto, que por muitos é derramado. Então, o que estava acontecendo ali? Para nós entendermos o contexto. O povo judeu estava celebrando a Páscoa, a libertação lá atrás. Mas o povo continuava escravo. Mas agora continuava escravo de um outro sistema, não era do faraó, mas era o sistema do diabo. Assim como hoje muitas pessoas continuam escravas. E Jesus aqui estava dando uma nova oportunidade de libertação. Assim como Moisés, naquela altura, foi lá para libertar o povo da escravatura do Egito, Jesus agora estava vindo para libertar o povo da escravatura da morte eterna, escravatura do inferno, escravatura do diabo. E Jesus disse, olha, isto é o meu corpo, Jesus estava se preparando para ir para a cruz, e Jesus estava explicando, eu sou o Cordeiro. O Cordeiro que lá no Velho Testamento foi morto, e o sangue foi barrado nas portas para o anjo da morte não matar os primogênitos, hoje eu sou esse Cordeiro. Eu vou me entregar por vocês. Eu vou à cruz por vocês. E quando nós ouvimos Jesus falar isso, então nós percebemos que hoje todos nós temos acesso a uma nova vida. Todos nós temos acesso à libertação da escravidão deste mundo. Todos nós temos acesso a uma vida com abundância, é uma vida eterna. Certo? Então, Páscoa, na sua essência, é isso que ela quer dizer. Páscoa quer dizer essa passagem, essa mudança. Muito mais que comer um peru, ou muito mais que comer uma comida especial, muito mais que ser um dia de lazer, a Páscoa é para nós trazermos à nossa memória essa transformação, essa mudança. Eu já não estou mais escravo deste mundo, do sistema deste mundo. Jesus veio à cruz me resgatar de toda a maldição, me libertar para que eu tenha uma vida nova com Deus. E sabe, antes de nós orarmos, eu só quero finalizar essa minha mensagem trazendo ao entendimento o seguinte: Jesus nos libertou, não foi apenas para nós ficarmos libertos e pronto, olha, já tenho a minha carteirinha de liberto. Não. Jesus, ele nos libertou para nós servirmos a Deus, para nós ajudarmos a Deus. Sabe que Deus conta conosco. Deus conta comigo assim como conta com você. Deus conta comigo para um objetivo, mas que o fim é o mesmo, é ajudar as pessoas, é libertar as pessoas. E Deus também conta com você para ajudar o próximo, para ajudar quem precisa de ajuda.
E a Bíblia conta, por exemplo, em Apocalipse, a história, quando nós lemos Apocalipse, logo no início do Apocalipse, Jesus ordenou ao apóstolo João que escrevesse algumas cartas. São 7 cartas para as igrejas da Ásia, eram as igrejas da altura. E quando Jesus escreveu uma carta, ou mandou João escrever uma carta para a igreja de Laodiceia, Jesus estava explicando que aquela igreja, ela estava morna. Ela não estava mais zelosa. E Jesus até, através do apóstolo João, mandou eles comprarem colírio para colocar nos olhos, para eles verem a nudez, verem como eles estavam maus. E sabe que hoje nós também precisamos desse colírio na nossa vida. Quando nós olhamos para as pessoas que estão passando dificuldades, qual é o nosso olhar? Qual é o nosso sentimento? Nós que, talvez, agora você que está assistindo esse programa e já recebeu Jesus, será que você se importa com as pessoas, com o teu vizinho da direita, da esquerda, com o seu familiar, que talvez não queira saber nada de Deus? E talvez você até diga assim, né? Alguém vai dizer, eu é que não vou porque eu não quero me chatear com aquela pessoa. Ou talvez você não é cristão, você está assistindo esse programa e não vai na igreja, talvez já ouviu falar, mas não conhece a igreja. Será que hoje você acredita que está salvo? Será que você acredita mesmo que a tua vida é só isso? Que quando morrer, acabou, virou um pó? Não. Hoje é dia de nós entendermos que nós temos uma vida para servir a Deus. Deus conta conosco. Deus está à nossa espera. Deus conta com você para te ajudar. Deus conta com você para ajudar mais pessoas. Ele quer te ajudar, Ele quer te abençoar, Ele quer transformar a tua vida para que através da tua vida outras pessoas tenham uma nova chance. Então, por isso, eu gostaria de fazer uma oração. Essa primeira oração é uma oração de consagração. É uma oração que tem o objetivo de levar agora todos nós, mas principalmente você que está assistindo esse programa e que entende que você precisa de viver a verdadeira Páscoa. Não apenas de mudar a sua vida, mas de servir a Deus, de ajudar Deus a ajudar outras pessoas. Se você acreditar nisso, faça essa oração comigo, essa oração de consagração. Fala assim comigo: ó Deus, eu decido buscar, o louvor aqui pode me ajudar, eu decido buscar primeiro o reino de Deus. E eu decido servir a Ti, Senhor, toda a minha vida, com todos os meus talentos, tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou, eu decido hoje colocar à Sua disposição. Usa-te, Senhor, na minha vida para ajudar o próximo. Eu vou fazer a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Sabe, nós vamos agora cantar uma canção que diz: eu quero ser, Senhor, como um vaso nas mãos do oleiro. É como um oleiro, né? Que pega no barro e transforma aquele barro num vaso. Deus, Ele quer transformar a tua vida. E a primeira coisa hoje que eu encorajo você é decidir ser um vaso nas mãos de Deus, sendo guiado por Deus, não apenas para resolver o seu problema, mas para ajudar o necessitado, orando por ele, falando da palavra para ele, divulgando esse canal, divulgando os programas que nós temos nesse canal, porque certamente aquela pessoa vai conseguir ser ajudada por Deus. Então, ouça essa canção e concentra-se em Deus, porque Ele hoje quer tocar na tua vida. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos de um oleiro. Molda minha vida ao teu querer. Eu quero ser. Eu quero ser
continuar cantando essa música ou solando essa música baixo, mas eu quero aproveitar para fazer uma oração importante, que é a oração de salvação. Essa oração é uma oração que certamente vai ajudar a tua vida. Se você ainda não recebeu Jesus, saiba que a Bíblia fala que salvação só há num nome, que é no nome de Jesus. Há só um mediador entre Deus e o homem, Jesus. E por isso hoje, eu quero aproveitar, até mesmo nesse momento em que você está consagrando a tua vida a Deus, para você entregar a tua vida a Ele. Não é entregar a vida a uma igreja ou uma religião, é muito mais que isso. A religião não salva, a igreja não salva. O que salva é Jesus, é você tomar uma decisão de entregar a sua vida a Jesus e seguir as suas instruções. A igreja é apenas um complemento para uma pessoa que decidiu entregar a vida a Jesus e por isso ela na igreja vai aprender os ensinamentos de Deus, da palavra de Deus, de seguir a Deus, de ajudar as pessoas, de viver em comunhão. Então, por isso, você que quer hoje fazer essa oração e você que sabe que ainda não está salvo, fale assim comigo. Eu vou pedir aqui também para o grupo me ajudar. Fala assim comigo, ó Deus, eu acredito que Jesus existe. Eu acredito que Jesus morreu na cruz para me salvar. Por isso, ó Deus, eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, e eu recebo pela fé o teu perdão em nome de Jesus. E agora, Deus, eu faço de ti o meu Senhor e o meu Salvador. Faço de ti o único caminho, verdade e vida em nome de Jesus. Amém e amém. Então, essas duas orações que você fez hoje são orações importantes. Primeiro, você se consagrou a Deus, você entregou a tua vida a Jesus. E por causa disso, a verdadeira Páscoa vai começar na tua vida, certo? E sabe, agora, por último, eu quero fazer uma última oração, que é para todos aqueles que enviaram seus pedidos de oração. Talvez você, durante esse programa, até mesmo está passando alguns problemas na tua saúde, na tua família, na área financeira. Sabe que o método de Deus para nós vencermos é a fé. A Bíblia fala que Deus já conquistou lá na cruz. Jesus lá na cruz já conquistou tudo aquilo que você precisa. Agora você só precisa através da fé. A oração da fé consiste em vir a Deus não para pedir, mas sim para receber aquilo que Ele já prometeu, aquilo que Ele já conquistou lá na cruz. Por isso agora é a hora, enquanto nós vamos cantar essa música que diz somente crer, você vai trazer o teu assunto a Deus. Você vai falar com Deus. Eu sei que você enviou seu pedido de oração. Daqui a pouco eu já vou orar. Mas antes, enquanto nós ouvimos essa canção, fale com Deus aí na tua casa e diga a Ele, Deus, eu preciso da tua ajuda nessa área. E pela fé eu recebo agora a minha solução em nome de Jesus. Enquanto nós cantamos, faça essa oração. Somente crer, somente crer, tudo é possível para quem crê. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Muito bem, então agora eu vou fazer essa oração. Fale assim comigo, ó Deus. E o louvor aqui, por favor, repete comigo. Fala, ó Deus, eu recebo agora, pela fé, a solução deste assunto, em nome de Jesus. Eu recebo do teu poder na minha vida, que me liberta, em nome de Jesus. Amém. Deixa só eu orar. E é no nome de Jesus, Pai, que eu invoco desta unção sobre a vida dessas pessoas. Todos aqueles que fizeram a oração da fé estão libertos para prosperar, para vencer. Eu falo cura, libertação no corpo, na alma. Eu falo salvação, eu falo vida com abundância. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Você que fez essa oração, acredite mesmo que algo de bom já está acontecendo na tua vida. Agora, depois de orar, é acreditar, é se manter firme, é ficar ligado nesse programa sempre. Não só aos domingos, mas todos os dias nós temos um programa específico para te ajudar. E depois, vá a uma igreja,
Se você conhece alguma igreja, ou se você está numa cidade onde nós temos igreja, frequente uma das nossas igrejas, seja acompanhado por um pastor. Ou então entre em contato conosco através do WhatsApp, para nós podermos te acompanhar, para nós podermos falar com você, para nós verificarmos uma forma de poder te ajudar de uma forma mais ativa, tá bom? Nós vamos encerrar aqui esse programa. No próximo domingo, estamos aqui de volta nesse mesmo horário para falar mais da palavra de Deus e certamente coisas grandiosas vão acontecer. E eu já declaro que essa semana será uma semana de vitória, de grandes vitórias na tua vida, em nome de Jesus, amém? Então, enquanto nós encerramos, obrigado aqui ao grupo que me ajudou. Você aí, seja um mais que vencedor, seja um grande campeão. Tudo vai mudar, mudar pra melhor. Tu vais ver a mão do Senhor e aos seus pés lançar teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor, mesmo quando tudo parece impossível.